Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Meu nome é Vinícius, sou enfermeiro especialista em saúde da família e atualmente a gente trabalho na Secretaria de Saúde de Florianópolis. E hoje a gente está aqui para debater um pouquinho sobre as internações por condições sensíveis à atenção primária à saúde. O título da nossa webconferência é Ações na Atenção Básica para a Redução das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária à Saúde. Bom, o que são internações por condições sensíveis à APS? É um questionamento que se fazemos ao longo dos tempos para saber o que seriam essas internações. Nada mais, nada menos, são internações hospitalares evitáveis pela APS, as quais se dão essa evitabilidade principalmente pelo cuidado adequado e o manejo, sem nunca descuidar do tempo certo da intervenção. Ou seja, uma internação passível de evitar. Aquela internação que a gente pode, através da cultura, do nosso cuidado, da nossa situação de saúde e estabelecimento da equipe de saúde da família, a gente conseguiria prevenir ou mesmo minimizar o risco dessa internação. Mas falando isso, o que seria um exemplo prático disso? No nosso contexto dia a dia, na equipe, na estratégia de saúde da família, a gente se depara com inúmeras situações, E essas situações do dia a dia a gente pode vislumbrar através do exemplo prático. Por exemplo, o diabetes mellitus, e o pé diabético são exemplos clássicos de internações passíveis de evitabilidade. Hoje, no contexto que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, nós perdemos uma situação, um paciente por diabetes ser internado ou por uma complicação do pé diabético, hoje é uma situação que a gente não deve ficar tranquilo com isso. A gente deve evitar ao máximo essa situação. Claro que são internações que às vezes fogem ao contexto nosso como equipe. Mas a internação hoje por pé diabético é um indicador não muito legal para uma equipe manejar e visualizar ela se porventura acontecer. Outra situação bem clara, e talvez a gente vai ter essa situação na outra semana que vem, a colega vai vir debater internações por condições sensíveis em crianças, seria a internação por pneumonia comunitária em crianças. Uma pneumonia comunitária é fácil manejo e adequadamente tratada, a gente evitaria que essa criança seria internada. Então é um indicador que a gente também utilizaria para mensurar isso. Outra situação, outro exemplo prático, infecção urinária em mulheres. Infecção urinária é amplamente presente no nosso dia a dia. É uma questão que a gente volta e meia está atendendo nas nossas consultas, tanto médicos como os enfermeiros, e são uma atividade que não se justifica hoje uma internação por infecção urinária. A gente obter uma internação hospitalar por infecção urinária hoje é uma questão injustificável, basicamente. Então, basicamente, seriam as internações que a gente tem essa possibilidade de evitar. Essa situação. Vocês vão ver que eu vou falar muito o termo ICSAP, ou ICSAP, que é hoje a tradição, é um termo já utilizado e já meio consagrado sobre a situação. Então, o termo ICSAP, quando a gente se ouvir falar, é o termo que a gente usa para internação por condição sensível à atenção primária à saúde. É uma sigla. Bom, essas internações podem ser hoje consideradas um novo indicador para avaliação de serviços e sistemas de saúde. A gente está acostumado no nosso dia a dia, ter vários indicadores, cobertura vacinal, cobertura de preventivo, índice de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade materna, e as internações por condições sensíveis vieram nesse encontro, ou seja, vieram nos auxiliar com mais uma maneira desse indicador para avaliar nossa efetividade do cuidado como equipe de saúde. A pergunta é, mais um indicador para nos avaliar? Não, é um indicador, além da avaliação, de auxílio, pois com ele a gente consegue vislumbrar e achar um caminho adequado para as nossas intervenções, se estão sendo eficazes ou não. Esse indicador deu-se mais ou menos no início dos anos 90 nos Estados Unidos, e até hoje é utilizado por aquele país para avaliar a situação. Outros países têm essa tradição já colocada, inclusive o próprio Canadá e Inglaterra, onde os sistemas são bem, não diria parecidos com o nosso, mas propõem uma universalidade similar à nossa, e é hoje um indicador já utilizado por esses países. Mas o início dele se deu na década de 90 nos Estados Unidos. Bom, no Brasil, a gente tem um marco bem colocado, que foi estabelecida a Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis, Lista Brasileira de ICSAP ou ICSAP. Essa lista foi elaborada a partir de 2008 e tem como seu marco legal a portaria Ministério da Saúde número 221/2008.
Basicamente são 19 grupos de agravos, os quais são sensíveis, ou seja, são potencialmente evitáveis pela atenção básica. Como eu falei no início, são agravos que a gente consegue, através do manejo adequado, através da intervenção adequada e o tempo adequado, a gente consegue minorizar eles ou, de certa forma, prevenir que o desfecho seja uma internação. De certa forma, uma internação que não seria necessária, seria amplamente, talvez, como eu falei, evitável, ou seja, que não houvesse necessidade daquele momento. Esses 19 grupos, eu não vou listar eles aqui porque a gente teria que listar, mas vocês encontram presentes nessa portaria, né? A portaria 221/2008 está presente no site do Ministério e ali estão os 19 grupos. Eles contam basicamente, né, com ações de hipertensão, diabetes, pneumonias, né, infecção urinária, doenças crônico-degenerativas ou cerebrovasculares. Outro grupo que a gente coloca também presente é as doenças preveníveis pelo pré-natal e aspectos da obstetrícia. Mas esse grupo está bem colocado, a portaria bem clara, o anexo dessa portaria exemplifica bem esses 19 grupos de agravos preveníveis pela atenção primária. Bom, a gente tem que considerar, gente, uma relação importante dessas internações no contexto do nosso, não só do nosso dia a dia, né, mas do planejamento, do sistema de saúde como um todo. Não dá hoje para a gente trabalhar com o nosso trabalho no cotidiano, seja os municípios pequenos, médios ou grandes. Eu trabalho numa capital, né, então aqui é um município maior, inclusive a gente tem o setor de planejamento da secretaria. Outros municípios não têm isso, né? Às vezes a própria equipe é responsável pelo planejamento. Eu já trabalhei em município pequeno também. E nessa situação a gente era o mesmo responsável pelo planejamento de saúde. Mas independente disso, eu acho que esse indicador é uma questão que visa somar esse cuidado das equipes e das políticas públicas dos municípios. Tanto gestão como assistência tem que estar de olho nesse indicador. Por que eu falo isso? Porque o planejamento ele é uma coisa atrelada ao financiamento. Tá? Hoje, em tempos que a gente vê cortes de gastos, em voga bastante a questão do uso racional dos recursos financeiros, não podemos planejar nada sem pensar no horizonte financeiro. Eu prevenindo uma internação que de certa forma seria desnecessária, eu estou economizando dinheiro. E acima de tudo estou repensando esse recurso para ser alocado em outra instância ou mesmo reinvestir na própria estratégia de saúde da família para evitar outras possíveis internações. Então hoje a gente tem que pensar sempre assim, ó, todo recurso, né, ele é oriundo de algum local e tem que ser definido para onde vai. E o planejamento dessas ações e a prevenção dessas determinadas hospitalizações, a gente vai estar racionalizando esse recurso. Outra questão que tem que ficar bem clara da relação nossa com as internações por condições sensíveis, é o momento que o Brasil vive. O mundo inteiro, né, e se passa nesse momento que é a transição epidemiológica. Mas o Brasil é muito mais particular essa transição. A gente vive em um momento bem interessante, né? O Brasil convive com doenças infecto-parasitárias, né, e com doenças crônico-degenerativas, doenças do desenvolvimento próprias de países desenvolvidos e doenças de países em desenvolvimento, né? E isso é uma coisa que causa extrema sobrecarga do sistema de saúde, porque a gente tem que lidar com dois problemas ao mesmo tempo. Um exemplo, né? E a gente vê isso a questão, a gente tem que lidar, por exemplo, com o quadro de uma doença crônico-degenerativa, como a diabetes, e ao mesmo tempo eu tenho que tratar uma doença infecciosa, infecto-contagiosa, como a tuberculose. E isso, o sistema de saúde tem que dar conta ao mesmo tempo. E nós, durante nossa prática como equipe de saúde da família, estamos levando isso, a gente vê isso no dia a dia do nosso cotidiano no trabalho diário. Então, é o momento que tem que se ter. E a relação das internações por condições sensíveis estabelece essas duas situações. Outra coisa importante de lembrar é que quando eu reduzo uma internação que podia ser evitável, eu também estou trabalhando um aspecto de prevenção quaternária. O que é a prevenção quaternária? Vocês já sabem, devem ter ouvido esse conceito, é um conceito que é aquele que diz de a gente evitar intervenções e procedimentos de saúde que são desnecessários. Vou dar um exemplo. Quando eu interno uma criança por pneumonia, né, que essa pneumonia podia ser muito bem manejada e tratada na unidade de saúde, e essa criança precisa internar, ela vai estar exposta por uma série de situações, procedimentos invasivos, medicações mais potentes, exposição
a exames invasivos e, porventura, até infecções hospitalares. Então, eu trabalhando uma evitabilidade dessa internação, eu também estou evitando uma série de outras complicações que uma hospitalização pode fazer. Certo? E aí, por fim, eu coloco a estratégia de saúde da família. Por que a nossa ECF está aqui colocada nesse slide? Porque é o momento central, é a ordenadora do cuidado, é o momento que é a porta preferencial da entrada do usuário no sistema de saúde. E é, no caso, o maior impactante nessa toda a situação. Então, a ECF entraria como essa relação direta. Por quê? Porque eu faço essa ponte porque o próprio slide próximo diz. Quando eu aplico a estratégia, né, eu naturalmente, né, não só ampliando a estratégia, porque são outros aspectos que a gente vai vislumbrar logo em seguida, que favorecem a redução da internação. Mas a estratégia mostrou já, por alguns estudos, né, que foram estabelecidos, e até se alguém depois quiser entrar em contato, a gente pode enviar para o Telesaúde, que já comprovaram essas temáticas de redução de internação. E às vezes essa situação é meio que uma relação direta. Quando eu amplio a estratégia, eu reduzo a internação por condição sensível e, consequentemente, eu impacto o sistema de saúde de forma positiva. Então, coloquei no slide, só para vocês terem uma ideia, a relação de hospital, estratégia e valor de custo, ou seja, recursos que hoje, né, tão escassos, né, tão racionalizados que a gente está em momentos de crise que vislumbramos, se tornam cada vez mais evidentes. Né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil ainda, e agora a gente não sabe, a realidade vai ser, com a emenda 29, os municípios estão cumprindo geralmente o mínimo proposto. Ter uma ideia, Florianópolis em 2011, foi uma avaliação do que se teve, conseguiu investir 19,83% do orçamento em saúde. Isso já dá um ganho maior. Mas geralmente os municípios estão usando 15% nesse nível. Então, só para você ter uma ideia o que é a ampliação da estratégia. Um conceito relevante, né, que muitos de nós vislumbramos e temos essa autora até como livro de cabeceira do nosso dia a dia, que é Barbara Starfield, e ela coloca em 2004 um aspecto bem relevante, que países com uma forte base de atenção primária para seu sistema de saúde alcançam melhores resultados a custos muito mais baixos do que países em que a base de atenção primária é mais fraca. Eu grifei ali, gente, a parte melhores resultados a custos mais baixos, porque é o que a gente consegue vislumbrar. O Brasil hoje, e no próprio livro ela coloca, o Brasil fez a opção mais correta quando optou pela estratégia de saúde da família como ordenador do seu sistema de saúde. Outros países, inclusive países desenvolvidos, que optaram pela atenção de média e alta complexidade, hoje têm custos exorbitantes em termos de custeio em saúde. O Brasil, claro, temos muito a avançar, mas hoje a gente consegue ver que a resposta, a escolha brasileira foi a melhor possível. Bom, mas falando exatamente o que a gente tem que ponderar a respeito do que é as práticas nossas no dia a dia, que a gente consegue depois ver, nós na unidade, ver adiante isso como a redução do nosso índice de internações por condições sensíveis. Eu até listei aqui umas ferramentas, que são ferramentas, ou processo de trabalho, ou processos de convívio da equipe, como a gente queria colocar. Eu usei essa nomenclatura de ferramentas, mas a gente pode usar como processo de trabalho. Então, assim, gente, o primeiro, né, que eu listei, coloquei como primeiro, porque foi até por gosto, que é o acolhimento. Tá? O acolhimento vislumbra bem a dimensão toda do acesso desse paciente, da forma como ele deve ser atendido, da forma de como ele ser acolhido, é a palavra certa, na unidade. Isso a gente vislumbra bem, porque às vezes ele vem com uma queixa e acabar com aquela ótica, dizer, não tem ficha, não tem mais consulta para hoje. Né? E ali a gente está perdendo a oportunidade de vincular esse paciente e, acima de tudo, identificar uma condição que poderia ser evitável. Vou dar um exemplo. A pessoa vem com uma mulher vem com um quadro de disúria, que é uma infecção urinária, né? Leve, mas teria que ser manejado naquele momento, né, de certa forma. E a gente orienta essa pessoa a voltar outro dia para marcar consulta ou, né, voltar na outra semana. Esse quadro provavelmente pode complicar e essa pessoa, né,
terminaria sendo internada por uma coisa totalmente evitada pela atenção primária. Então o acolhimento é uma dimensão extremamente importante para todo o profissional de saúde estar presente. A postura do acolhimento, não só acolhimento como triagem, mas saber identificar essas questões. E isso é uma questão que leva muito, gente, à questão da redução por internações com condições sensíveis. O diagnóstico de demanda é outra possibilidade, eu coloquei logo em seguida. Não adianta eu querer trabalhar sem saber o que eu estou atendendo, como é que é a minha comunidade, qual é as situações mais prevalentes. Né? Não adianta eu querer fazer atendimento adequado se eu não souber isso. É uma ferramenta ímpar para isso, a gente definir o que é o nosso diagnóstico de demanda. Vou dar um exemplo. A questão não adianta eu querer estar atendendo uma comunidade onde tem um alto percentual de casos de sífilis ou tuberculose, que é um perfil mais infecto-parasitário, eu queria trabalhar ações que visem somente agravos crônico-degenerativos. Muito embora as duas percepções, como falei anteriormente, em função da transição epidemiológica brasileira, estejam presentes, não dá para eu querer focar somente no agravo crônico-degenerativo. Então tem que saber esse diagnóstico de demanda claro, saber o que eu tenho mais presente, a minha prevalência e o que chega para mim para ser atendido na unidade. Isso é uma questão que é importante e vale para cada um de nós como profissionais de saúde saber. Uma outra questão, e muito em voga, que a gente está trabalhando e vislumbra no dia a dia da situação, é o acesso ampliado ou acesso avançado, né? Que hoje está bem colocado, né? Autores falam, né? Percentual de demanda espontânea 50%, 50% de demanda programada, ou 30% de demanda programada, 70% de demanda espontânea. Mas assim, a questão do conceito de acesso ampliado, acesso avançado, né, que eu prefiro até a expressão avançado, se diz da gente não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Por exemplo, o exemplo que eu dei no caso dessa paciente que chega a um quadro de disúria é um exemplo de acesso avançado, eu resolvi aquilo naquele dia. Outro exemplo, da gestante que procura o serviço de saúde para iniciar o pré-natal, e eu já antecipo a consulta dela em vez de marcar, já solicito os exames naquele momento e já promovo um acesso adequado e avançado dessa pessoa. Então é uma das questões, é uma das ferramentas que a gente consegue também impactar nesse indicador e, consequentemente, reduzir a hospitalização. Premissas aí, continuando, que a gente conhece bem, que é uma das premissas da estratégia, o vínculo, né? O vínculo e a resolutividade, que logo em seguida eu coloco, são duas dimensões que quem trabalha na atenção primária e na estratégia sabe bem. O vínculo eu consigo, através do meu conhecimento, da minha comunidade, dos meus usuários, da minha clientela, eu consigo determinar e saber que o quadro daquela pessoa que chega com uma queixa, né, conhecendo bem a história dela e sabendo, através das várias vezes que eu termino encontrando e atendendo aquela pessoa, saber se aquele quadro é um quadro mais agudo, mais crônico e, consequentemente, definir se eu tenho a intervenção tem que ser imediata, uma intervenção que pode ser mais postergada, ou seja, aquela pessoa que, tendo esse vínculo, eu consigo estabelecer como devo manejar isso. E isso é uma questão muito importante para eu reduzir também internação por essas causas. A resolutividade, né, que é uma coisa que a gente está em cima, então é uma questão nossa, está resolvendo de 80%, 85%, algumas equipes já conseguem resolver até mais que isso, os problemas de saúde das nossas comunidades, então é uma questão fundamental. E como eu tinha falado, a questão da estratégia, a porta de entrada e o orientador do sistema de saúde. Então, eu volto a citar aqui novamente aquela autora, que é Barbara Starfield, que coloca que nós estamos, como nação, no caminho certo. Então, aqui vendo, essa série histórica foi um levantamento que fizemos aqui em Florianópolis, né? Retomando para colocar para vocês. Em 2001, Florianópolis tinha uma taxa de 662,31 internações por essas causas sensíveis a cada 100 mil habitantes. Essa taxa foi crescendo a um patamar de 3% ao ano, né? Chegando mais ou menos no ano de 2005 a 830,18 internações a cada 100 mil habitantes. A partir desse ano, a gente, observando o gráfico, a gente percebe um declínio através da concavidade da curva, que ela vem descendo paulatinamente todos os anos e chegando ao final de 2011, que foi
o final do estudo visto nesses 10 anos, com uma taxa de 513,69. Ou seja, uma redução muito considerável no período, principalmente a partir de 2005. Mas a gente pergunta, o que aconteceu? Se de 2000 a 2005, entre 2001 e 2005, eu tive um crescimento, e a partir de 2005, 2006, eu começo a ter uma inversão nessa curva de crescimento. Bom, a resposta é simples, né? Coincidentemente, a partir de 2005, 2006, Florianópolis começou a ter a expansão da estratégia de saúde da família como um todo. A gente passou de um percentual de 33%, conforme o próximo o slide, eu voltei aqui só para ver, a gente passou de um percentual de 33% que a gente tinha nesse ano para mais ou menos 89% ao final de 2011. Ou seja, uma expansão considerável no período. Tá? O que eu quero vislumbrar disso, se eu botar o próximo slide, a gente vai verificar que no período entre 2006 e 2011, quando se deu a expansão da estratégia, se eu fizer uma comparação, porque assim, gente, tem que ficar bem claro que às vezes internações, eu não estou falando de internações por condições sensíveis agora, eu estou falando de internações gerais. Se eu quiser reduzir a internação, eu reduzindo o leito, né, fechando o leito, eu reduzo a internação. Claro que promove-se um caos no sistema de saúde como um todo, mas se eu fechar um leito hospitalar, um hospital, eu estou fechando internação. Não é isso que eu quero comparar. A gente tem que comparar as internações por essas causas. E aí, em função disso, você propôs a estudar justamente isso. Acompanhar o total de internações em relação ao total de internações por essas causas sensíveis à atenção primária. Por exemplo, Floripa entre 2006 e 2011, a gente reduziu em torno, pelas internações gerais, né, isso a princípio, o fechamento de leitos foi bem insignificante, mas enfim, teve algumas, mas só para vocês compararem, reduziu-se por essas internações gerais 14%. Quanto às internações gerais por condições sensíveis no mesmo período, né, e aí não se tem correlação em fechamento de leito, porque a gente compara só as internações preveníveis por atenção primária, a gente reduziu em 35%. Ou seja, um impacto significativo no sistema de saúde. Nesse slide, e aí vale a pena a gente frisar, o que a gente coloca para vocês as causas mais presentes no nosso dia a dia. Essas causas que estão aqui no gráfico são taxas também, taxas por 100 mil habitantes. Tá? A gente compara a partir de 2001 até 2011, como eu havia falado, e a taxa mais que a gente teve maiores internações foi pneumonia. Isso eu já estou contemplando pneumonia em adultos e crianças. Como o colega falou, semana que vem vocês vão ter uma web sobre internações por condições sensíveis em crianças e talvez essa temática vai entrar no aspecto. Mas a causa principal, a primeira, foi as internações por pneumonia, certo? Que também tiveram crescimento e, consequentemente, queda posterior. Mas a que mais se reduziu percentualmente, né, ou seja, em termos percentuais, foi uma causa que a gente trabalha no nosso dia a dia, a diabetes mellitus. Ou seja, em 2011 tinha uma taxa de 58,5 internações por causas sensíveis a cada 100 mil habitantes. A partir de 2011 eu tenho essa taxa em 26,4 por grupo de 100 mil. O que quer dizer isso? Eu consegui reduzir 55,7% no nível dessas internações, ou seja, mais da metade. Tá? Num sistema de saúde que a gente tem, num nível de sobrecarga hospitalar, num nível que a gente tem de leitos ocupados, né, na maioria do tempo, o fato de eu conseguir retirar 50% de internações só por um agravo altamente sensível, que é o nosso dia a dia, para médicos e enfermeiros, que é o cotidiano nosso, isso é uma coisa para a gente considerar uma vitória. Tá? E isso para nós em Florianópolis foi interessante, essa situação. Tá? Talvez seja a realidade de vocês. Por isso que vale a pena, e é o importante, de repente, a gente pensar até, se quiserem ver, justamente depois a gente pode tentar viabilizar isso junto, formatar esse indicador no município de vocês. Visualizar isso. Né? Quando a gente percebe, ao longo de uma série histórica, o impacto que existe com a expansão da estratégia, a gente fica, de certa forma, gratificado. Então, hoje eu percebo que uma internação por essa causa, a gente tem um impacto de superior a 50%, é algo que dá para se considerar uma vitória importante do sistema, ou seja, da estratégia de saúde da família. Bom, uma coisa importante, mais uma, né, da gente já está colocando, e é uma questão que hoje está bem presente, é a questão do investimento financeiro. Tá?
Muitos de nós perguntam, mas eu sou enfermeiro da unidade de saúde da família lá do meu município, ou do município pequeno, ou do município maior. Não me interessa saber, isso é questão do pessoal do secretário, né, do diretor de atenção primária, não vem ao caso eu querer saber dinheiro, não. Isso é atributo nosso, né, como cidadãos e principalmente como profissionais de saúde. A gente tem que saber como é que está sendo nossos recursos que estão chegando para nós e como estão sendo viabilizados. Então, existem os orçamentos, né, o sistema de orçamentos públicos é algo que é a fonte nossa, que eu estou colocando nesse slide, está presente de consulta pública. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que saber bem quanto está se investindo per capita, ou seja, quanto está chegando dinheiro para nosso trabalho. Pra vocês terem uma ideia, em Florianópolis, em 2001, se investia R$ 67,65 por habitante ano em saúde. Tá? Isso contemplando recurso federal, estadual e municipal. Não é eu que estou colocando essa fonte, quem coloca essa fonte é o Sistema de Informações de Orçamentos Públicos de Saúde, o CIOPS. Em 2011, esse percentual, ou seja, 11 anos depois, 10 anos depois, ele foi para mais ou menos 8 vezes superior a isso. Ou seja, nesse ano a gente se investiu R$ 471,03 por habitante ano. Isso é muito pouco ainda, né? Se a gente considerar outros países, né, e outras realidades, se investe 3 ou 4 vezes mais que isso. Mas ainda é um avanço. E, consequentemente, em função disso, a gente conseguiu impactar também o sistema de saúde. Hoje, a gente trabalha sempre com a ótica do recurso escasso, o recurso ponderado. Mas se a gente não tiver dinheiro, né, e não exigir que se tenha uma situação mais adequada, a gente não consegue evoluir numa prática de saúde. Então, é importante nós, como profissionais, estarmos cientes do nosso orçamento, que está presente. E não só ser uma ferramenta para os gestores, mas nós, como técnicos, estarmos apropriados disso também. Aqui eu já tinha comentado com vocês, mas eu vou só frisar de novo sobre a questão do número de equipes e o percentual de cobertura que evoluiu no nosso município, né? Então, em 2001 a gente tinha 34 equipes, né? 33,3% de cobertura, 1/3 basicamente. E em 2011, né, a gente conseguiu chegar em 89,3% de cobertura. Essa é uma fonte do Departamento da Atenção Básica, que é a fonte que a gente colocou. Hoje Florianópolis está numa tese de em torno de 100% de cobertura. Então hoje a gente consegue mais ainda visualizar esse impacto como política do município, né? Hoje a gente coloca que a estratégia de saúde da família na capital aqui não é mais uma política de governo, já é uma política do município, ou seja, uma política de continuidade. Isso nos deixa bastante felizes. Bom, para a gente finalizar, né, eu só queria colocar que, embora nós da Estratégia de Saúde da Família estamos em constante evolução, a gente está, né, no processo sempre de mudança, de reavaliação, de retomada, mas em constante evolução. E isso que a gente tem que se pensar. O fato de a gente conseguir ter impactos positivos, ou seja, eu conseguir uma cobertura adequada, não nos dá o direito, né, de, como profissional de saúde, a gente se acomodar. Ou seja, a gente tem que estar sempre procurando a mais e procurar essas outras situações que nos levem mais adiante. A outra situação que eu quero fazer um lembrete, que não basta eu só ampliar uma estratégia, não só colocar médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário, dentista, THD ou ACD nas equipes, manter as completas. Se eu não tiver insumos, se eu não tiver políticas de saúde que contemplem aspectos de educação, renda, saneamento básico, paz, que a gente tem que ter também, porque a violência é uma coisa presente no nosso dia a dia. Talvez nem tanto nas cidades pequenas, mas hoje não dá para se dizer. Hoje eu acho que a violência chegou em todas as partes, inclusive nas cidades pequenas. Mas são situações que também remetem à questão da diminuição de hospitalizações. E não só a equipe de saúde da família, mas essa também possui um grande papel, um grande protagonismo nisso. A SF também, embora também ainda apresente fragilidades, que, como eu falei, falta de profissionais, né? A estrutura, às vezes, das nossas unidades não são as melhores, mas a gente deve procurar se inteirar dos orçamentos, que eu volto a falar, se estão chegando, como estão chegando, onde são investidos como técnicos, e nós trabalhar essas situações sempre promovendo o bem-estar maior, que é o quê? O bem-estar do nosso usuário, da nossa comunidade, e assim por diante no dia a dia. E os cortes financeiros também, esses aspectos que eu falei do financiamento. Então a gente deve estar sempre sabendo como se está o nosso orçamento. Não só
deixar a cargo das outras situações, mas nós como profissionais estamos se apropriando dessa temática também. Apesar de todos esses processos, né, que eu coloquei de certa forma desafios que teremos adiante, eu acho que a estratégia de saúde da família eu botei essa foto como um caminho, tá? É um caminho que a gente quer com o sol visualizado, com o céu claro e com o campo verdinho. Às vezes não é isso que a gente vê na prática e muitas vezes é o que nossa realidade não permite. Mas a gente tem que ter essa imagem objetiva, ou seja, trabalhar com essa imagem e vislumbrar que esse caminho a gente tem como chegar, ou seja, existe o norte, e o norte nesse ponto, do meu ponto de vista, é a estratégia de saúde da família com todo o seu fortalecimento. E nosso papel motivador, cuidador e também fomentador de mudanças de saúde. Eu acho que é isso. Agradeço a oportunidade e a gente está disposto a responder as perguntas de vocês e, né, ficamos à disposição. Se nos quiserem visitar em Florianópolis, a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado.